Muito boa tarde a todos. Uma outra notícia que acabou por marcar o dia de hoje diz respeito à morte de José Eduardo dos Santos. Portanto, estamos a falar de alguém que, para todos os efeitos, acaba por ser ainda hoje um exemplo de longevidade à frente do país do continente africano. Estamos a falar de alguém que, ainda para mais, tem fortes ligações à lusofonia e eu julgo que seria muito importante refletir sobre que Angola é que José Eduardo dos Santos herdou e que Angola é que José Eduardo dos Santos deixa como legado ao fim de cerca de 38 anos no poder, à frente do poder angolano. Eu tenho visto algumas análises que, a meu ver, são demasiado redutoras, porque se focam ou num ou dois aspectos negativos ou num ou dois aspectos positivos. Portanto, não existem aparentemente análises que sejam mais equilibradas e que não se foquem só, não resumam 38 anos de governação a um ou dois eventos. Portanto, parece-me que quando se está à frente de um país com estas características, temos de olhar muito mais para um panorama muito mais global, sem esquecer os aspectos negativos, mas também frisando os aspectos que foram positivos. E aquilo basicamente que eu posso começar por fazer é por recordar que aquilo que aconteceu recentemente, há uns anos, na transição de poder entre José Eduardo dos Santos e João Lourenço, foi, na verdade, uma transição dentro do MPLA. Portanto, e foi uma transição pacífica, portanto, ou seja, não houve recurso nem a golpe de Estado, nem sequer à alternância partidária. E o mesmo já se sucedera em 1979, quando José Eduardo dos Santos ascendeu ao poder. O falecimento de Agostinho Neto acabou por impor uma mudança forçada na liderança do MPLA. Mas, no fundo, o legado de José Eduardo dos Santos, desde 1979 até 2017, ano em que abandonou a presença angolana, esse legado tem inúmeros aspectos que nós temos claramente de visitar, se queremos ser, pelo menos, sérios e honestos na avaliação que fazemos, na ponderação que fazemos ao legado de José Eduardo dos Santos. Portanto, no fundo, foram praticamente 38 anos no poder, estamos a falar de quase 4 décadas, que naturalmente começaram, eu recordo, aliás, que sobretudo no início, quando o poder foi passado para José Eduardo dos Santos, quando sucedeu a Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos herdou um país ainda à procura de uma identidade enquanto Estado independente. Portanto, tratava-se de um Estado que existia jurídica e politicamente há muito pouco tempo. O próprio Estado, de nome, a que se chamava designado de Angola, ainda tentava construir uma nação angolana e perceber o que é que isso verdadeiramente compreendia, quais é que eram as suas características, o que é que verdadeiramente era isso nação angolana e o que é que a diferenciava das restantes nações. E não podemos também esquecer que a Angola que emergiu após a independência era a mesma que fora desenhada pelo mapa colonial e que, no fundo, amalgamou um conjunto de coletividades tribais e várias expressões, culturas e até mesmo mais do que uma língua. Angola era um território já com o esclavo de Cabinda, e um território que só tinha sido consolidado há menos de 50 anos para se assegurar que o então Zaire teria, ou na altura o Congo belga, que teria acesso ao mar, sendo que Angola recebeu territórios ricos em recursos minerais, como ainda hoje nós podemos ver, a região naturalmente que é explorada para estes fins. Ao mesmo tempo, Angola era também um Estado dividido entre o apoio popular a três grupos armados dominantes e a outros grupos e movimentos de menor expressão. E ainda, é importante também frisar que se tratava de uma Angola que ainda mal conseguia compreender a forma como compatibilizaria o mundo tradicional, não necessariamente rural, mas acima de tudo tradicional, muito mais vasto, e um novo conceito de soberania que teria de ser passado a ser concebido pelo próprio povo e não por quem de facto tinha governado os destinos de Angola até então, enquanto província ultramarina. Ora bem, o Estado angolano, na verdade, em 1979, ainda tentava implantar-se no terreno, disseminar-se, impor a sua soberania,
e tornar-se não apenas juridicamente soberano, mas, na verdade, era importante que estava a tentar tornar-se como soberano de facto em todo o seu território. Ora bem, e acrescendo a tudo isto, José Eduardo dos Santos herdou um Estado em guerra civil, disputado pelas potências dominantes no mundo bipolar. Potências essas que se socorriam de Estados de menor projeção para ganharem ascendente no palco angolano. 2 anos antes tinha ocorrido uma purga desencadeada e liderada por Agostinho Neto, que veio impor, fazer uma limpeza no próprio partido e que foi até bastante violenta e bastante sangrenta, porque determinou inclusive a morte de dirigentes do MPLA que tinham sido expulsos. E, portanto, basicamente, a verdade é que foi uma Angola com todas estas características que José Eduardo Santos acabou por assumir e por herdar. Ora bem, é desejável que, num Estado que conquista a sua independência, o modelo político seguido seja aquele que o povo prefere. Portanto, é suposto que ele defina aquilo que o povo quer e que, de uma forma criteriosa, acabe por ser a representação daquilo que o povo quer. E num contexto de divisão, como aquela que eu descrevi, um sistema multipartidário, sem sombra de dúvida, que seria, em abstrato, desejável para Angola. Mas a verdade é que é preciso compreender que, num contexto de guerra civil, quem tem o ascendente não o queira colocar em risco, colocando até e comprometendo a possibilidade de poder manter-se à frente e arriscando desta forma sujeitar-se à sorte das eleições, sobretudo podendo colocar em causa todas as conquistas territoriais e de poder de facto que tinham sido conquistadas até então. Ora, aqui nós não podemos esquecer que o MPLA conquistou Luanda e proclamou a independência. Não estou a dizer que isso é o suficiente para afirmar a sua legitimidade, mas é um passo importante para que, do ponto de vista internacional e mesmo internamente, começasse a ser visto com outros olhos. Certo, contou com ajuda cubana, isso é inegável, mas a verdade é que o MPLA, na prática, conquistou e proclamou essa independência. Portanto, e não foi unicamente o MPLA, naturalmente, mas do ponto de vista formal e do ponto de vista da imagem, é isto que acaba por emergir, é isto que fica na memória das pessoas. E a partir daqui, basicamente, as eleições gerais de 1980 e 1986 foram um mero cumprimento de formalidades para que o MPLA assegurasse a sua legitimidade perante a comunidade internacional e, de certa forma, também a afirmasse internamente. E é por isso que o primeiro grande desafio de José Eduardo dos Santos foi, neste caso, assim, apostar num sistema de partido único como forma de poder garantir estabilidade política e impor a sua autoridade num país que precisava de se afirmar internacionalmente, precisava transmitir confiança a todos os que quisessem auxiliar o esforço de construção do país. E, no fundo, nós falamos de um território que facilmente poderia mergulhar na instabilidade e perpetuar a conflitualidade. Daí que a questão da estabilidade interna e política fosse extremamente importante. Ora bem, eu sei que esta ideia acabou por funcionar em prejuízo da UNITA. Eu sei muito bem que, na realidade, a UNITA perdeu uma soberana oportunidade de se afirmar noutros palcos nos quais não teve qualquer hipótese. E de outra forma poderia ter tido. Eu sei até que o desejável, naturalmente, seria nós termos no final dos anos 70, e durante a década de 80, eleições livres e multipartidárias em Angola, mas, a meu ver, considerando todo este contexto que eu acabei por descrever ainda agora, e o facto de termos também, até ainda hoje, exemplos em que a coabitação entre forças políticas estão antagónicas, e que é inspirada, sobretudo, em lealdades clânicas, étnicas ou tribais, e acaba por ter como resultado a instabilidade e a violência, e por perpetuar muitas vezes essa instabilidade. Vejam, por exemplo, os Balcãs, vejam o Iémen, temos também a Somália, temos muitos outros contextos em que a tensão continua latente, a tensão continua presente a qualquer instante, aquele barril de pólvora pode explodir. E eu não consigo, por isso, condenar
José Eduardo dos Santos e o MPLA, pelo modelo de partido único e pelo uso da sua autoridade como forma de impedir alternâncias de poder que criassem tensão para a liderança do MPLA, para a liderança também da UNITA, ambas com disputas de poder interno para perceber quem é que poderia ser a personalidade mais credível para afirmar e implementar o respectivo movimento ou partido, e ao mesmo tempo, consequentemente, resultante desta instabilidade interna e partidária, seria ao mesmo tempo evitar a perpetuação da instabilidade dirigente, que poderia facilmente mergulhar Angola numa situação de Estado falhado, como ainda hoje sucede com a Somália. Por exemplo, a Somália, 31 anos depois, ainda não encontrou o seu caminho e ainda está a tentar encontrar uma forma de conseguir impor um rumo que seja consensual. É um desafio. Não existe uma solução para isto, mas a verdade é que isso correu de ter acontecido em Angola. E a verdade é que a importância da estabilidade interna trouxe paralelamente consigo uma oportunidade para o MPLA se perpetuar no poder e ditar ou influenciar as regras do jogo. Sim, é certo que a guerra civil permaneceu. Sim, nós também continuamos a ter um país social e economicamente absolutamente estagnado. Mas a liderança do país, a verdade é que ia paulatinamente conseguindo impor-se como autoridade legítima, através, naturalmente, do aparelho do MPLA e do aparelho que o MPLA foi construído. Agora, eu sei que é difícil de entender aquilo que eu vou dizer, mas a verdade é que países como Angola, no contexto em que eu descrevi, não estão preparados no curto prazo, após a independência, para eleições livres num sistema multipartidário. É preciso consolidar primeiro a sua identidade, perceber-se verdadeiramente qual é que é a realidade social do país e depois definir um rumo formal que, enquanto Estado, se pretende tomar. Isto é muito complexo, é muito difícil de conseguir, por isso é que eu também, ao mesmo tempo, não acompanho as críticas de quem diz que o José Eduardo dos Santos não devia ter permanecido no poder durante os cerca de 38 anos que esteve. Ora bem, se nós olharmos para a realidade angolana como olhamos para a realidade portuguesa, temos um problema. São realidades completamente diferentes, em contextos completamente diferentes, inseridos até em áreas regionais e com especificidades socioculturais completamente diferentes. A realidade portuguesa é muito diferente da realidade angolana neste aspecto da questão da longevidade. Se nós pensarmos bem, a Guerra Civil só terminou 27 anos depois de ter começado, no ano 2002. Só a partir daí o Estado angolano podia realmente começar a prosseguir os fins a que qualquer Estado se deve propor, que é basicamente o de gerar riqueza, garantir segurança, proporcionar bem-estar, e sem a estabilidade política e social, nada disto é possível. É apenas um sonho e apenas uma ambição de teóricos que dificilmente consegue concretizar-se. Portanto, Angola é independente desde 1975, mas se nós olharmos bem, a soberania plena só começou verdadeiramente a instalar-se a partir de 2002. Ou seja, foram 27 anos de uma soberania subjugada à instabilidade e vítima do circunstancialismo e um travão total para a evolução político-social de Angola. E quando José Eduardo dos Santos tentou abrir o flanco com a realização de eleições presidenciais abertas a vários candidatos em 1992, esta, na verdade, não foi mais do que uma forma de tentar dar o passo seguinte, no reconhecimento da sua legitimidade pela comunidade internacional e também uma forma de fazer cessar a guerra civil através de instrumentos políticos e também democráticos. Agora, a verdade é que, social e politicamente, o contexto angolano ainda era extremamente frágil. Houve evidências de fraude eleitoral nas eleições gerais de 1992. Esse reconhecimento foi feito por parte de entidades oficiais. Existem vários relatos oficiais, incluindo de observadores, que denunciam essa fraude enquanto evidência. O problema, depois disto tudo, nós sabemos que houve fraude é perceber. Se nós olharmos para o mapa eleitoral de 1992 e para o sentido de voto da população, nós percebemos que existe uma dispersão de voto. A primeira volta ganhou José Eduardo dos Santos, contra a Joana Savimbo, e julgo eu, se não estou em erro, com uma diferença percentual de pouco mais de 7% entre ambos.
mas nós vemos que nas várias províncias houve uma divisão pura, ou seja, cada um acabou por vencer numa província, portanto não houve um candidato que fosse absolutamente unânime. Portanto, no final, é importante perceber se essa fraude eleitoral foi massificada, portanto, foi generalizada e alastrada a todo o país, se ela apenas foi alimentada pelo MPLA ou por cada força política onde esta sentia que tinha condições para poder fazer fraude eleitoral, que seria o cenário mais provável, portanto, que cada um onde se sentisse confortável que pudesse explorar a fraude eleitoral. E, por fim, é importante, é decisivo perceber se sem essa fraude, se o Jonas Savini teria sido capaz de contrariar a vantagem final que José Eduardo dos Santos teve na primeira volta, e que foi cerca de 400 mil votos. Ora, 400 mil votos são muitos votos, mas a verdade é que acaba por ficar a dúvida para sempre. E a reação da UNITA, na altura, à primeira vista, que até é compreensível, com as denúncias de fraude, de não ter confiança no sistema, e ao mesmo tempo a reação violenta do MPLA e do aparelho de Estado angolano, só serviram para atestar a imaturidade política angolana e o barril de pólvora que ainda eram naquela altura as eleições multipartidárias. Portanto, olhando para esta situação de um ponto de vista extremamente pragmático, a verdade é que acabou por não ser o momento certo. O país Angola, o Estado de Angola, a nação Angola, ainda não tinha alcançado maturidade suficiente para poder avançar para um passo desta natureza e poder avançar no mesmo registro que outros países o fizeram. Ora bem, no final, perdeu o desenvolvimento do país e a qualidade de vida do povo angolano. A prova disto mesmo é a evolução do PIB angolano. Nós assistimos a total estagnação até cerca de 2002, 2003, e a partir de 2004 cresceu significativamente o país do ponto de vista económico. Isto é diferente, nós temos de diferenciar a riqueza que o país tem e que é criada pelo país e a distribuição de riqueza e a manifestação e acesso a essa riqueza pelo povo. São problemas diferentes. E eu acho que José Eduardo dos Santos conseguiu finalmente ser o obreiro ou também aquilo que ele é chamado de arquiteto da paz em Angola. Basicamente, o MPLA renunciou aos princípios marxistas-leninistas e, por força dos acordos e das relações com o Fundo Monetário Internacional, Angola foi obrigada a liberalizar-se, ou seja, a adotar uma postura liberal no sentido de privatizar aquilo que era do Estado. Agora, a questão era privatizar para quem? Quem é que vai suceder? Quem é que vai assumir a propriedade? Porque uma coisa é assumir a liderança de algo que é do Estado e que, perdendo-se o homem, ainda há a possibilidade de o Estado poder manter aquele ativo na sua posse, na sua propriedade e poder explorá-lo se as circunstâncias mudarem. Outra coisa diferente é transferir a propriedade para um privado que, se morrer, vai ter os seus sucessores e que se o Estado quiser recuperar, vai ter de expropriar com toda a atenção que isso pode causar e desconfiança para os investidores. Portanto, nós temos aqui um problema muito importante e que acabou por ser determinante até naquilo que José Eduardo dos Santos acabou por abraçar, que foi o conceito de socialismo liberal, que é basicamente este aproveitamento, é o Estado não perder a sua ligação, o governo não perder a ligação dos setores considerados estratégicos, mas ao mesmo tempo acabar por liberalizá-los e transmiti-los a privados. Agora a questão é, entre transmiti-los a estrangeiros, transmiti-los a terceiros, ou distribuí-los entre aqueles que são os nossos, bom, a escolha não é muito difícil de fazer, mas a verdade é que José Eduardo dos Santos e o MPLA foram obrigados a tomar este passo em Angola, e se calhar, quando falássemos de corrupção, de cleptocracia, poderíamos falar de recursos mínimos se o FMI tivesse feito muita pressão para que um conjunto de ativos permanecesse no Estado e como do interesse do Estado e para que os lucros também e as receitas permanecessem a gestão para o Estado. Isso não aconteceu. Houve muita pressão para que se privatizassem ativos extremamente importantes do Estado angolano e eu acho que este acabou por ser o verdadeiro marco negativo ou o verdadeiro pecado de José Eduardo dos Santos. A perpetuação no poder e a necessidade de assegurar alianças que lhe trouxessem estabilidade afastaram-no totalmente da consciência de que era importante semear e desenvolver a noção de democracia.
e de participação da popular. Isto, no fundo, acabou por gerar oligarcas, alienou o património, totalmente o património angolano em favor destes oligarcas que se formaram, e, na qualidade de líder, não podia dividir riqueza que os oligarcas criou e não ter também ele direito a parte do património angolano. Portanto, alienou setores do Estado e de uma nação, comprometeu o futuro de setores vitais para qualquer Estado, como a saúde e a educação, e ocupou-se mais com os jogos de poder do que propriamente em formar e capacitar os cidadãos e quadros que são ainda hoje fundamentais para a evolução do país e para a criação de uma consciência de verdadeiro sentido de Estado, de sentido de nação. Ainda assim, José Eduardo dos Santos foi capaz de conciliar o chamado direito tradicional com o direito oficial e também de atrair líderes locais que pareciam completamente desligados da causa política e conseguiu atraí-los para a causa do Estado, tornando muitos deles candidatos, oferecendo um conjunto também de vantagens e de regalias para estes líderes locais. Portanto, o aparelho de Estado do MPLA acabou por ter também esta vantagem. José Eduardo dos Santos, no fundo, conciliou, enriqueceu também para poder congregar, foi respeitado no continente inteiro, acabou por deixar um pesado legado de cleptocracia, infelizmente, que ela acaba por se manifestar, ainda acaba por estar muito presente e enraizada, e na verdade, esta mesma cultura, este legado, acabam por impedir que José Eduardo dos Santos possa ser visto como um dos mais carismáticos líderes da história do continente africano e, quem sabe, se não poderia ter sido um tremendo líder da história mundial. Ainda assim, acaba por marcar, naturalmente, a história, mais pelos anos em que esteve à frente do poder e em como conseguiu arquitetar a paz, mas é inegável que se possa falar de José Eduardo dos Santos focando-se apenas na questão das oligarquias formadas durante a sua era. Portanto, a meu ver, é extremamente importante recordar que José Eduardo dos Santos foi vital na estabilidade política, na formação de uma identidade angolana, na aproximação e na congregação de um conjunto de identidades que, de outra forma, permaneceriam divididas. E é preciso compreender a importância que o líder tem para aqueles que representa, enquanto a figura do mais velho, daquele que efetivamente tem autoridade efetiva, e essa figura que José Eduardo dos Santos, e o exemplo que acabou por dar, e a necessidade que teve de, em algumas fases, de sacrificar alguns interesses públicos a bem do interesse nacional. Sendo muito pragmático, é assim que eu posso avaliar este legado de José Eduardo dos Santos e a forma como ele marcou a política angolana e até africana e até mesmo mundial. Portanto, no final, eu só posso afirmar que José Eduardo dos Santos deixou um tremendo desafio para João Lourenço. Talvez o momento seja este para que, e vamos ter eleições presidenciais agora em agosto, talvez este seja um momento para garantir, eleições gerais, aliás, talvez este seja um momento para que João Lourenço marque a ruptura com a herança, com o legado negativo que José Eduardo dos Santos deixou e perpetuar aquele que era o seu legado positivo. Portanto, José Eduardo dos Santos acaba por morrer também no ano em que se celebra o centenário do nascimento de Agostinho Neto. E José Eduardo dos Santos morre, mas este é o momento ideal, volto a frisar, para marcar o fim de toda a componente negativa do legado deixado por José Eduardo dos Santos em Angola e de poder finalmente criar um Estado consciente, um Estado que combate a corrupção, um Estado que educa, um Estado que forma, um Estado que capacita e um Estado que tem todas as condições para se promover enquanto potência não só regional, mas potência até continental. Portanto, espero que tenham apreciado esta análise. Deixem-me também, naturalmente, a vossa opinião sobre aquilo que José Eduardo dos Santos, como é que José Eduardo dos Santos acaba por marcar a política angolana e, por que não, também a política internacional. Uma boa tarde a todos.